Olá, você acompanha conosco aqui no Câmara Livre toda semana histórias, trajetórias, recortes de vida. Nossa ideia sempre é contribuir com histórias e pensamentos e reflexões sobre o mundo ao nosso redor a partir dos nossos convidados e, claro, o seu perfil. E com isso, nessa nossa missão pública, contribuir para que você também olhe sobre os seus planos, como andam as suas questões do dia a dia e, eventualmente, isso possa lhe ajudar a partir dos nossos exemplos aqui a trilhar um novo caminho, reformular aquele que, eventualmente, não esteja bem ajustado. Essa é a nossa missão no Câmara Livre de hoje, com Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini. Ela é mãe da Gabriela, de 4 anos. Filha da Lourdes e do seu Manuel. Você tem uma memória de São Paulo, a capital, onde você morou, nasceu até os 17 anos. E aí, lógico, já radicada aqui no interior, onde você já tem carreira há um bom tempo, a gente vai passar esses recortes. São Paulo, obviamente, por si só, é muito diferente da nossa realidade aqui. Você passou a adolescência, a fase de efervescência. Que memória afetiva você tem desse mundo que a gente chama de cimento e pedra e de trânsito caótico? Qual é a sua memória da capital? Eu morava na zona leste de São Paulo, então eu me lembro muito da minha infância e da minha adolescência ali na zona leste, porque como minha mãe trabalhava fora o dia todo, eu não saía, né, para outros bairros, né, eu não tinha como me deslocar sozinha para outros bairros. Então a minha memória afetiva, ela é muito focada ali na zona leste de São Paulo, na Vila Prudente. E ali é onde eu tinha toda a minha vida, né? Então a escola era muito perto da minha casa, eu ia a pé com os meus amigos, então a gente tinha um grupo de amigos mesmo, onde a gente se reunia muito e se ajudava muito nesse período, né? Justamente porque minha mãe trabalhava fora o dia todo e na adolescência eu já ficava em casa sozinha e cuidando da minha irmã. Então é uma fase que eu vivi muito na Zona Leste e muito com respaldo de amigos, de vizinhos ali na Vila Prudente. A sua relação de aproximação no sentido comunitário da capital é bastante diferente, talvez, embora a gente possa eventualmente, como distante leigo, não convivendo, tendo a visão de que São Paulo são todos desconhecidos na multidão no dia a dia, mas de vidas comunitárias, embora seja a metrópole. Sim, sem dúvida. E eu morava numa casa de esquina de uma ruazinha sem saída. Então a gente usava essa ruazinha para brincar, para fazer as brincadeiras de criança. Então, embora eu morasse em São Paulo, né, que já era uma cidade perigosa, mas ali naquela ruazinha sem saída, a gente brincava de bets, a gente brincava de bola, a gente tinha realmente uma infância como ela deve ser vivida. Uma travessa? Uma travessa. Muito bom. Se você tivesse hoje no mesmo espaço com a Gabriela transportando a Dona Lourdes para você, os referenciais eventualmente podem ser muito diferentes daquela tua infância, embora seja 17 anos. Sim, até porque também o bairro ali mudou muito, ficou mais perigoso, né? Então talvez eu não deixasse a minha Gabi brincar ali na rua, naquela travessa. Você tem relação com a capital, indo, digo, eventualmente para passeios, lógico que você trabalha, eventualmente você vai a negócios, é inevitável uma hora São Paulo cair na vida de cada um, ainda mais na sua profissão, que a gente vai recortar ela. Vou muito a trabalho, vou a passeio para lazer, né? Então a shows com meu marido, vou a passeios também com a minha filha, mas já é uma relação mais distante, porque eu fiquei com poucos familiares lá, então é uma relação mais distante. Muito bom, a gente fala para quem está aqui no interior e gosta de questões, por exemplo, de teatro, cultura, música, exposições, que São Paulo oferece de tudo, se come de tudo, se ouve de tudo, se vê de tudo, no aspecto também cultural. Sim, exatamente. E como meu marido é músico, ele gosta muito dessa cultura que São Paulo oferece, que às vezes não chega no interior, né? Então, a nossa relação com São Paulo hoje é essa, de aproveitar o que São Paulo oferece de melhor. Márcia, você foi fazer faculdade e acabou se inscrevendo e passou no vestibular da Unesp para engenharia. Né? Para quem não sabe, está na tela, a Márcia milita na advocacia desde quando fez a Instituição Toledo de Ensino, que é a nossa outra etapa. Agora, olhando para o tempo,
Você consegue se autoexplicar? Porque é muito difícil para o jovem com 17 anos escolher uma carreira. Por que naquele período foi engenharia? O que te levou eventualmente? Eu tinha uma proximidade grande com a área de exatas, eu ia bem no colegial, em matemática, em física, então eram matérias que eu tinha afinidade. Mas o que me levou a prestar engenharia civil é porque meu pai era do ramo da construção civil, ele nunca estudou, né? Ele era um construtor, mas ele tinha ali o seu negócio, então ele era do ramo. Então foi por influência dele, na verdade, que eu fui cursar engenharia civil. Aí você nos contava fora do ar que já no final do primeiro ano, início do segundo, você já falou, opa, embora eu possa eventualmente, tem muita gente que fez faculdade, que não é aquela que despertou naturalmente por influência e que se deu bem na profissão, tudo bem, e muitos não deram certo, mas aí você já verificou que não era muito a sua praia. E aí foi para o direito. Isso, exato. Eu verifiquei na faculdade que não era isso que eu queria para o resto da minha vida, né? Entramos na faculdade muito jovens, eu entrei com 17 anos, então eu saí do colegial e já prestei o vestibular para a Unesp, consegui entrar, então com 17 anos é difícil a gente saber o que a gente quer, né? Exatamente. Então eu percebi nesses 2 anos que não era a engenharia que eu gostaria de seguir. Me acrescentou muito, foi muito bom fazer universidade pública, ter contato com pessoas de outros países, inclusive, que vêm para Bauru estudar, né? Então me acrescentou muito, foi um período muito rico, mas como eu percebi que aquilo não era isso que eu queria para a minha profissão, eu prestei direito, não porque eu soubesse que eu queria ser advogada, mas porque eu já estava muito adaptada aqui na cidade de Bauru, né? Eu já gostava muito de morar aqui, já tinha criado laços, tinha também familiares aqui em Bauru, tios, e como a instituição Toledo era muito referência na área do direito e ainda né? E eu gostaria de ir para a área de humanas, então eu tentei a sorte e acho que a sorte me sorriu, eu acabei gostando muito do curso e seguindo essa profissão até hoje. Quando você sai da faculdade de Direito ou está ao longo do curso dela, tem algumas experiências que podem fazer muita diferença. Por exemplo, você fazer estágio, né? E você foi para um escritório, que é o escritório que você começou como estagiária, que hoje está sócia nele, tem uma visão ou de uma atuação direcionada ao mundo empresarial forte, o mundo corporativo, a área trabalhista, que é onde você milita, também é uma outra descoberta, nesse ponto que eu queria chegar. O estágio te ajudou nesse caminho? Foi a universidade? Foram as duas experiências que foram dentro das inúmeras possibilidades do direito, mais ou menos delineando, bom, já estou aqui, agora é direito e para onde eu vou, com o que eu vou especialmente lidar? Quando eu tranquei a faculdade de engenharia e comecei a fazer direito, o meu primeiro estágio foi na Delegacia de Defesa da Mulher, antes de ir para o escritório. Então, eu era estagiária da delegacia, fiquei na Delegacia da Mulher por um tempo, depois na Delegacia Seccional. Então, essa foi a minha primeira experiência, o meu primeiro contato, né? Foi na área criminal. Depois que eu fui para o escritório de advocacia, e ali realmente eu me encontrei, né? Eu vi que o que eu queria fazer quando eu me formasse na faculdade era advogar, né? Era poder representar os direitos de terceiros, né? Ser a voz de cidadãos, ser a voz de terceiros que pedem por justiça. Então foi no escritório realmente que eu vi que o que eu queria ser era advogada. Isso ajudou muito nesse caminho que você trilhou até agora, então fez muita diferença. Sim. O mundo corporativo, você trabalha numa área empresarial, como eu mencionei, e a gente ouve algumas expressões novas do ponto de vista do leigo, da grande maioria dos brasileiros que estão do lado de lá. Uma delas, certamente, é uma palavra ainda bastante estranha, compliance, né? Um modelo de governança e de regras que foge ao nosso ambiente do dia a dia. A gente tem algumas razões para isso, mas para não estratificá-las, metade da população brasileira não está
participando do mercado economicamente ativo. Então, se não está nesse mercado, então nem conhece essas regras de longe. Mas é um mundo muito especial de executivos e de organização de empresas. Isso pode ter precipitado na vida das pessoas a partir, eventualmente, da experiência da Lava Jato, infelizmente, né? Começar a ouvir essas questões da necessidade dessas grandes corporações terem que ter regras ou estatutos, normas de convivência, que no mundo dos negócios não dá para ficar brincando com esse tipo de organização. Esta um pouco a visão para tentar transferir para o leigo? Eu sei que é muito mais profunda a relação de compliance. Sim, a expressão compliance ela vem né, da língua estrangeira, então compliance, o verbo to comply é agir conforme. Então, é justamente essa nova visão do mundo corporativo de agir conforme a legislação, conforme regras éticas. Então, as empresas elas passaram a se preocupar com isso a partir, com certeza, da Lava Jato, embora a legislação fosse um pouquinho anterior. Mas a Lava Jato ela trouxe essa nova visão para o empresário, porque muitas vezes o dono da empresa, quem está na ponta, não sabe eventualmente de alguma desconformidade, não chega até ele alguma desconformidade que pode estar acontecendo dentro da sua própria empresa. E isso põe em risco o seu negócio, põe em risco a sua vida, mas não só a sua vida, a vida de muitos profissionais que ali fazem o seu ganha-pão, né? Então, um programa de compliance numa empresa, ela visa especialmente proteger a empresa, proteger inclusive a função social da empresa. Então, uma empresa com regras de compliance bastante organizadas ou seguindo os principais ditames do que o mercado já preconiza hoje, significa segurança, eventualmente investimento, se envolve no negócio em si. Sim, segurança é o que mais traz para as empresas que têm um programa de compliance, né, realmente formalizado e não adianta só o papel, né? Tem que estar ali embutido na cabeça de todos, né? Dos altos executivos a quem está ali na linha de produção também. Então é muito importante que tenha essa consciência geral dentro de uma empresa de que aquela empresa ela é ética, ela age conforme as regras, as normas trabalhistas, de que ela vai punir eventualmente se tiver um assédio moral, um assédio sexual dentro da empresa, que quem praticou aquele ato não vai ficar impune, né, de que vai sofrer as consequências disso, né? Só para citar um pouquinho, algum exemplo do que o programa pode abranger. Eu lembro aqui de memória que a gente terminou o século passado, parece há tanto tempo, né? Mas só faz 18 para 19 anos, com o mundo corporativo falando da palavra responsabilidade social, das empresas participarem de ações de mercado na área ambiental e uma série de outras questões. E em função do período da Lava Jato, talvez a gente já esteja incorporando aqui nesse espaço curto de tempo histórico a questão de governança corporativa para que esse universo faça parte dos negócios. O compliance trata também, só para a gente poder pontuar um pouquinho mais sobre ele, de que eventualmente um executivo, se ele seguir, por alguma razão pessoal ou de conduta, não seguir a regra do jogo e desviar, por exemplo, se desviar das regras, e que essa estrutura corporativa não pode sucumbir a uma ação individual? Isso, exatamente. E em especial, colocar em prática dentro de uma empresa a política, a lei anticorrupção, né? Isso é o principal foco, né? Então, a empresa não compactuar com eventuais atos praticados pelos seus prepostos, que, por exemplo, vise praticar suborno a agentes públicos. Então, essa é a principal arma aí do compliance, né? É preservar a empresa dessas armadilhas que o dia a dia burocrático, que muitas vezes envolve o mundo corporativo e a sua relação
com o poder público, né? Porque o dia a dia de uma empresa ele é totalmente ligado ao poder público. A empresa precisa de licenças ambientais, sanitárias, e aí, nesse caminho, muitas vezes as empresas, os seus prepostos podem cometer alguns deslizes, né? Então, acho que a finalidade principal de um programa de compliance é seguir a lei anticorrupção. Vou fazer um outro recorte aqui. A gente viveu aqui do lado de fora uma natural apreensão em relação às inúmeras e necessárias mudanças do ponto de vista do regime trabalhista brasileiro. Afinal, nós tínhamos uma consolidação de leis trabalhistas, a CLT, muito distante das práticas de mercado, com algumas coisas muito específicas que me parecem hoje, para você poder avaliar junto conosco, que eram, se necessárias, de serem mudadas. Como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente ou a necessidade de férias dividido em mais de um turno de acordo com características específicas, o home office, questões naturais que o mercado foi aperfeiçoando nas relações de trabalho e que a legislação, infelizmente, não tinha acompanhado. Por outro lado, uma série de apreensões do mercado, num país com a população economicamente ativa muito distante, o subemprego longe da realidade de um país estabilizado do ponto de vista econômico. Que apreensões você tira agora, passado um tempo já de todas essas modificações com prós e contras dessas mudanças? Eu gosto de dividir a questão da nova lei, da reforma trabalhista, no aspecto de direito material, que são esses direitos trabalhistas conquistados pelos cidadãos e que são muito importantes, das regras processuais, né? Então eu penso que a alteração das regras processuais, elas eram até mais urgentes do que as regras de direito material, que é onde estão envolvidos aí a questão de férias, 13º, fundo de garantia e outros direitos dos trabalhadores. As regras processuais que foram alteradas, elas foram muito certeiras no meu ponto de vista, né? Trouxe, eu acredito, que uma moralização ali nos processos que correm na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que foi muito acertada as alterações que nesse aspecto do campo processual. No campo do direito material, que é onde a gente trata realmente dos direitos, o que influencia mais no dia a dia do trabalhador, a gente tem que primeiro lembrar que o que está previsto na Constituição Federal, então, não foi alterado. O exemplo que você deu das férias é muito significativo nesse sentido, porque o direito às férias de 30 dias, ele permanece, né? Então, isso não foi alterado. Agora, a alteração que teve a possibilidade de se parcelar essas férias em até 3 períodos. E isso também me parece que é uma necessidade, né? É uma necessidade do mundo atual. Se você perguntar para uma mulher se ela prefere parcelar as férias dela, a grande maioria eu acredito que prefere, porque ela vai poder conciliar mais com as férias dos seus filhos. Então, eu acredito... Janeiro e julho. Os intervalos escolares, por exemplo. Isso. Então, eu acredito que foi uma alteração também acertada, né? O que me traz um pouquinho de apreensão com relação às questões sindicais, porque você, na nova lei, foi dado um poder muito grande de negociação para os sindicatos. E não que isso seja ruim, eles representam os trabalhadores, eu acho que isso é importante. Só que, por outro lado, se retirou dos sindicatos a principal fonte de custeio, que é a contribuição sindical, a anual, né? Então, os sindicatos perderam a força. Eles ganharam força de negociação pela lei, mas, na prática, a retirada dessa contribuição lhe retirou a força de atuação. Então, me parece aí uma incongruência muito grande dessa lei, né? Então, eu acredito que teria que se pensar, talvez, numa reforma sindical ao mesmo tempo que a reforma trabalhista ou logo na sequência, porque isso me parece um ponto de controvérsia muito grande. Alguns pontos específicos, lógico, está um programa só sobre a reforma trabalhista aqui, foram colocados do ponto de vista legislativo depois e não resolvidos. O caso das gestantes talvez seja o mais emblemático. O próprio Congresso com o Executivo negociou ainda com o ex-presidente Michel Temer
à época de que essas regras precisavam voltar para serem ajustadas, porque foram aprovadas para salvar a reforma, foi o que foi dito basicamente naquele período, e depois não retornaram. E, do ponto de vista lá da atuação da Justiça do Trabalho, a gente conversou com alguns aqui representantes do meio, eles ponderam, os magistrados, de que o acesso à justiça, por uma série de regras lá, a questão da possibilidade de pagar a sucumbência, tinha exageros, no caso, como tudo que se mexe no direito, o advogado, eventualmente, que o trabalhador pedir tudo o que podia para depois ficar com aquilo que realmente fosse necessariamente a causa, enfim, ajustes naturais. Essas mudanças, para citar dois desses exemplos aqui, na sua visão, são necessárias de serem rediscutidas? Tem um governo novo que está começando com uma série de medidas no meio, vem Previdência aí pela frente com prioridade. Na minha avaliação, logo depois da reforma trabalhista, que veio essa medida provisória, eu acredito que foi muito acertada a medida provisória. Ela veio para consertar alguns pontos que realmente a lei precisa ser alterada ainda, né? Você deu o exemplo da gestante, nós temos também questões de remuneração, que teve uma delimitação maior com a medida provisória, que depois ela caiu, né? A medida provisória caiu, não foi novamente regulamentada. Então, eu acredito que a medida provisória que veio depois da reforma trabalhista, ela foi excelente e acertada. Mas, infelizmente, né, como não teve uma nova lei nesse sentido, ela caiu e voltou o texto original. Eu acredito que ainda tenham alguns ajustes para serem feitos, sim, né? Em especial no aspecto sindical, né? Nessa questão do acesso à justiça, eu acredito que, embora eu não acredito que a nova lei impede o acesso à justiça. Por quê? Primeiro que nós tivemos as ações agora elas são muito mais reais, né? Então, ações que antes se pediam R$500 mil, hoje, como tem que fazer realmente um cálculo dos pedidos, né? Tem que se delimitar de uma forma mais precisa, essa ação que era de R$500 mil, hoje ela talvez seja de R$50 mil, né? Então, o funcionário, o ex-empregado, ele está entrando com os pedidos que ele realmente entende que são devidos, né? Com relação à sucumbência, tem uma regrinha da reforma trabalhista que diz que se o reclamante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ainda que ele seja condenado a pagar a sucumbência, né? Esse pagamento ele fica suspenso, porque ele é beneficiário da assistência gratuita. Então, a não ser que a empresa consiga comprovar que esse cidadão, que esse empregado, ele teve a sua realidade alterada economicamente, que ele não é mais um hipossuficiente pela lei, né, que ele não faz mais jus à assistência judiciária gratuita. Então, se a empresa conseguir comprovar que teve essa alteração na sua vida econômica, né, aí sim ela vai poder fazer jus aí a cobrança de eventual sucumbência. Mas, caso contrário, se ele permanece como um hipossuficiente, que é 90% dos casos, né, ele não vai ter a cobrança efetiva dessa sucumbência, né, porque ela fica com a sua exigibilidade suspensa. Nós estamos gravando aqui, no início, coincidentemente do ponto de vista histórico, e o Câmara Livre acaba fazendo um documento histórico local, das personalidades, das pessoas que vivem a vida orgânica, civil, administrativa e política nas relações sociais da cidade, momento em que, do ponto de vista da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, pela primeira vez nós temos uma via de duas instâncias localizadas aqui na cidade. Eu me refiro, lógico, ao fato do advogado Caio Augusto Silva Santos estar presidente estadual da OAB, e você assume a presidência local da subseção aqui no Estado de São Paulo. Aliás, também sendo a primeira mulher em uma área profissional onde a militância feminina e o trabalho da advocacia, da operação do direito, como a gente fala, em larga escala é praticado pelas mulheres. Sim. Mas do ponto de vista de distância,
de presidir as questões institucionais é a primeira experiência. A gente falava um pouquinho disso fora do ar, parece um papo chato que fica remontando, mas talvez exatamente porque a regra foge à divisão do bolo natural, numérico do dia a dia, que a gente chama de estratificação, seja necessário tocar. Que tal essa ideia de presidir uma entidade em um mundo organizacional, em todas as instâncias, lá no escritório, nas relações de vida, aqui onde impera muito a questão do homem ainda? Exatamente o que você disse em relação à quantidade de mulheres na advocacia e a quantidade de mulheres ocupando cargos na questão institucional da OAB, né, ela ainda é muito reduzida. Então, se você verificar uma faculdade de Direito, talvez as salas de aula tenham mais mulheres do que homens cursando a faculdade de Direito. Quando nós vamos ao fórum fazer audiência, em qualquer instância, também o que a gente verifica é um número muito equilibrado de homens e mulheres atuando, né? Mas aí eu acredito que vem o aspecto da entidade, da OAB, ele está muito ligado ao mundo corporativo, ao mundo do poder, né, como um todo. Por que que não só na OAB, mas em todos esses outros mundos, as mulheres têm mais dificuldade, né, de se colocar, de se posicionar, de assumir cargos, né? Aqui no Legislativo, é histórico também. Exatamente. Então, é um desafio grande. O que eu gostaria é de poder inspirar, né, positivamente, e eu vou trabalhar muito para isso, para que outras mulheres queiram, tomem gosto para assumir esses cargos de liderança dentro da nossa entidade em especial, dentro da advocacia, né, porque é necessário. Hoje no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 240 subseções, né, 240 OABs espalhadas pelo estado de São Paulo. E nessa última eleição nós temos apenas 50 presidentes mulheres eleitas. Então, das 240 OABs que existem espalhadas no estado de São Paulo, apenas 50 mulheres presidindo, né? Em nível nacional, nós não temos nenhuma mulher presidindo seccional, né? A gente chama de, na localidade, subseção. Em nível estadual, a gente chama de seccional, e nós não temos hoje nenhuma mulher presidindo uma seccional, né? Então, por que isso acontece, né? Então, é um desafio, né? Eu tomo isso como um desafio pessoal para trazer, em especial, essa vontade para que as mulheres participem cada vez mais. Quando eu comecei a fazer jornalismo, coincidentemente, só para uma demarcação histórica aqui, o Brasil estava iniciando o processo de redemocratização. Eu cito isso porque nos primeiros anos de jornalismo, da redação do jornal, eu me recordo que quando tinham temas conflitantes nacionais, desses mais duros, de todo o aprendizado do processo de redemocratização, a OAB era a pauta fundamental, como instituição, como representante de classe, como posicionamento institucional em relação às questões, por exemplo, de se guardar a Constituição ou daquilo que o país estava discutindo e poderia ter que resolver e poderia sofrer riscos. Ela perdeu esse espaço no tempo e eu pondero essa crítica depois de 18 anos, olhando para esse mesmo cenário e verificando que ela se aproximou muito das instâncias de poder, mandato eletivo. De que forma isso pode, ou não, se for a sua interpretação, claro, ter retirado da OAB essa ideia de que ela é guardiã dessas bandeiras de discussão de temas nacionais e sociais? Eu concordo com você, eu acredito que a OAB ela perdeu um pouquinho desse protagonismo nas questões históricas, né, do nosso país nos últimos anos. Mas o Dr. Caio, né, até você mencionou o fato dele, de um bauruense, ter sido eleito em nível estadual, e ele foi eleito, um dos motivos é justamente porque foi uma bandeira dele durante a campanha de que ele resgataria esse protagonismo, e em especial não sendo pautado pelas questões do governo, mas tendo independência de atuação da OAB, né? Então, é uma bandeira do nosso presidente estadual de que ele não seja
não esteja amando dos governos, mas sim defenda em especial a Constituição Federal, porque é essa a função da OAB, é essa a função do advogado. Quando nós prestamos o nosso juramento como presidentes de OAB ou quando nós recebemos a nossa carteira da OAB e vamos iniciar na carreira da advocacia, o nosso juramento ele é muito bonito e uma das partes dele nós prometemos justamente defender a Constituição, defender os direitos humanos, né, e o Estado democrático de direito. Então essa é uma função do advogado, é uma função da OAB. E aí nós confiamos que a OAB São Paulo, em especial, assuma novamente esse protagonismo e essa é a nossa intenção aqui na localidade também. Para fazer esse papel importantíssimo do ponto de vista institucional a que me referia, obviamente é mais ou menos prático de você verificar, embora possa ser duro para quem praticou o inverso, que não dá para você ser independente do poder se você está de mãos dadas com ele, se você participa do poder, inclusive do ponto de vista político-partidário. Essa missão fica bastante prejudicada. Sim, mas a OAB ela tem que se afastar da política partidária, né? Nós não podemos ter essa aproximação, o que não significa manter diálogos com prefeitos, com governadores, para melhorar questões de advocacia, de cidadania, né? Mas não participar da política partidária. Então, em especial, quem está no comando, né, da instituição, eu penso que deve se afastar da política partidária nesse período, pelo menos. Uma pontuação do ponto de vista da atuação profissional, o número de faculdades de direito no Brasil comparado com o resto do mundo, qualquer país que você pegar, é muito astronômica a diferença. Isso significa que você tem uma capilaridade de formação de profissionais concentrados em algumas áreas, como médicos, por exemplo, mas bastante distantes, eu digo concentrados como relação natural, de onde tem mercado e onde se atua, e o direito, como todas as outras profissões, a nossa aqui, em mutação, a robotização, a automação, tirando atividades operacionais do dia a dia e fazendo com que esse novo advogado, já do presente e não do futuro, tenha que pensar outras atribuições ou modos de atuar. É muito mais difícil você tratar a questão de organização de uma entidade de classe como essa, dado uma relação mercado de trabalho, crise econômica, situações de desenvolvimento do país e suas diferenças com um volume tão grande de formação profissionais. A relação de oferta e procura vem inevitavelmente à cabeça. Nós temos, de fato, né, muitos profissionais entrando no mercado de trabalho da advocacia todos os meses, né? Então, de fato, nós temos muitos advogados entrando no mercado de trabalho. No Brasil, estima-se aproximadamente 1 milhão de advogados. No estado de São Paulo, nós somos em mais de 400 mil advogados, né? Então, é o estado que mais tem advogados no país. A OAB ela tem uma importância muito grande na continuação da formação desse estudante que se forma, né? Então, a OAB ela também tem como uma das suas missões a atualização profissional. Então, ela oferece cursos, palestras, discussões no ambiente das suas comissões, onde os advogados eles podem se atualizar, eles podem inclusive fazer networking dentro da instituição, né? Então, hoje eu conheço um colega que está precisando não entende de determinado assunto e ali já se forma uma parceria. Então, essa é uma função da nossa instituição também, né? É certo que o exame de ordem, ele seleciona muito quem está entrando no mercado. Então, de todos esses estudantes que se formam, nem metade se tornam advogados. O exame de ordem, ele, no meu entender, ele é muito necessário, né? Ele, de fato, seleciona quem tem a capacidade técnica para advogar, porque a advocacia é uma profissão de muita responsabilidade, né? Numericamente, eu sei que o dado não é tão cruel como eu estou falando aqui para colocar só o dado numérico. Se não existisse o funil profissional do exame da OAB, essa proporção seria ainda mais astronômica. Exatamente. O que você vê é outras profissões querendo seguir esse mesmo modelo, né? Então, outras profissões já discutindo de implementarem exames também no modelo do exame da OAB. Então, eu penso que ele é muito necessário.
Um recorte rápido para aproveitar a sua presença aqui de algumas questões muito mais familiares e pessoais. Como é que quando você olha para a Gabriela e tem a memória da filha Márcia em relação à dona Lourdes, você é mais benevolente, mais durona? A gente faz o recorte do tempo e das formações aí? É difícil, né? Porque a gente tenta criar um filho para que ele seja um ser humano, né? Muito digno, um ser humano que tenha compaixão com as pessoas. Então, eu penso que a minha missão como mãe é que a Gabriela seja uma menina, um ser humano que possa fazer o bem, em especial, né? Que seja uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, uma pessoa correta. E isso eu tenho muito da minha mãe, né? Então eu penso que a minha mãe me trouxe essa personalidade e é isso que eu quero deixar para minha Gabi. Então a experiência de dentro de casa, conviver com alguém do jornalismo, do mundo dos conflitos que a gente fala aqui fora, do mundo crítico, não que no meio empresarial e na sua área de advocacia esse ingrediente também não esteja presente, mas de uma outra visão sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, por exemplo. É ótimo, me complementa, me acrescenta. Então, quando tem um tema jurídico e eu já estou pensando muito na parte técnica, eu posso trocar essa figurinha com o Ricardo, meu marido, e ele traz a visão dele de jornalista, então me amplia muito o modo de ver as coisas. Então, eu acho que só me acrescenta. O jornalista no dia a dia, ele é um generalista que tem que saber um pouquinho de tudo. Exatamente. E o nosso desafio é inversamente proporcional ao seu, que se especializa em relação ao tema, na hora da gente compreender essas linguagens e tentar traduzir a contação de uma boa história. Exatamente. Às vezes eu até brinco com ele, eu falo, mas aonde você aprendeu esse assunto? Porque vocês sabem realmente, tem uma visão muito ampla de muitos assuntos, né? Então eu tenho muita admiração pelos jornalistas. Você conhece o disco Água da Faca? Conheço. No mercado de peixe, que a gente apresentou aqui, inclusive, na Rádio Câmara, para quem não conhece no dia a dia, do mercado de peixe, do Ricardo Politini, que é marido, pai da Gabi, e que faz parte da trilha sonora dele. Isso. É um lado muito bom de conviver, né? O lado musical dele. Isso também a gente traz muito para nossa filha, então ele já estimula nela a musicalidade. Eu acho que a música é muito importante na nossa vida, né? A arte é muito importante na nossa vida, amplia também o modo de ver as coisas e é muito bom ter contato com um jornalista músico, né? No meu dia a dia. A Márcia Regina Negrisoli Fernandes Politini está no livro Mulheres que Fazem Acontecer, da série que a gente está gravando aqui de personagens para transferir histórias de vida a você. E como aqui é sempre um recorte com pontuações entre as suas trajetórias, se tem alguma questão, um tema ou algo que eu não te dei a oportunidade de falar, por favor, fique à vontade. Eu acho, Nelson, se eu puder falar um pouquinho ainda dessa questão da mulher, né, do empoderamento e de trazer para quem está nos assistindo, né, da importância das mulheres estarem nos cargos de mando também, né? As mulheres, elas precisam dessa oportunidade, né, que muitas vezes lhes é tolhida mesmo no dia a dia do mundo, no mundo, nos acontecimentos do dia a dia. Na nossa profissão, por exemplo, na advocacia, em reuniões que eu já participei, né, por esse meu tempo aí como advogada, às vezes eu tentava me posicionar e aqueles muitos homens que estavam na mesma reunião comigo não deixavam, né? Então a gente precisa pensar nisso realmente enquanto sociedade, né? Que as mulheres, elas precisam ocupar esses espaços e o que a gente quer não é o espaço do homem, né? A gente quer uma igualdade de oportunidades, né? Então, se a mulher ela tiver a oportunidade de mostrar que ela tem capacidade, da mesma forma que os homens têm essas oportunidades, né? Aí
vai do livre-arbítrio dela, de querer ou não, né? Mas a gente precisa ter igualdade de oportunidades, né? Como gestora agora da nossa entidade, eu tenho utilizado o termo presidenta. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas muitas pessoas me perguntam isso do porquê, né? E não tem nenhum viés político partidário, né? Nenhuma relação com isso, mas eu acredito que quando alguém me chama de presidenta, né, causa no mínimo um estranhamento, em especial aos homens, né? E eu já perguntei isso para alguns amigos próximos, né? É natural para você me chamar de presidenta, né? E já me disseram muitas vezes que não, é estranho, né? E por que que é estranho? Porque é estranho ver uma mulher ocupando esse espaço, né? Então, se gramaticalmente é permitido, se nós temos essa possibilidade, e se a gente tem a possibilidade de falar o advogado, a advogada, o enfermeiro, a enfermeira, né? O porquê não a gente utilizar o termo, essa expressão no feminino? Então, a nossa intenção com isso é que realmente seja reafirmado que ali, não a Márcia, mas que ali é uma mulher que está ocupando esse espaço, né? E que daqui para frente isso seja encarado de uma forma mais natural, né? Então, eu penso que as mulheres, elas querem muito ocupar espaços, mas que muitas vezes elas não têm a mesma igualdade de oportunidades. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar conosco desses recortes aqui no Câmara Livre. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Nós conversamos com a presidenta da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui de Bauru, Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini. Homens, olhem para o mundo do universo das relações sociais como se não houvesse RG. Talvez a gente caminhe mais no que a Márcia aqui nos compartilha, no sentido da expressão, na prática, em todas as suas extensões, do que significa empoderamento. Até o nosso próximo encontro.